E aí galera, mais uma semana a gente está aqui tentando falar de alguma coisa interessante, né, que não seja tão absurda para vocês. Essa semana foi meio conturbada, na verdade ela foi bastante conturbada. A gente teve uma discussão séria aí sobre os abusos dos valores do álcool e da gasolina, ou seja, dos combustíveis. A gente sabe que é por causa da inflação, mas não simplesmente por causa disso. A gente tem as distribuidoras aí não querendo mexer nos valores da gasolina. Em contrapartida, nós temos os produtores de cana-de-açúcar, que preferem vender para a usina de açúcar porque é muito mais rentável do que o álcool combustível. Quando eu comprei meu carrinho, 3 meses atrás, eu imaginava que eu conseguiria sustentar meu filho, já que eu pagava menos de R$ 2 aqui no Rio com álcool. E hoje não. Hoje eu estou pagando quase R$ 2,50 com álcool. Com álcool. E o meu carro é flex. Então, a galera que entende um pouco de carro, ou pelo menos tem carro, sabe que quando você anda com álcool, você tem que ter um mínimo que seja de ingestão de gasolina. E isso está ficando caro. Está ficando muito complicado. Porque a gasolina aqui no Rio você não consegue achar ela por menos de R$ 3. Isso é uma gasolina de boa qualidade. Mas de má qualidade você não acha por menos de R$ 2,90. Tá um absurdo. E o mais absurdo ainda é que o governo subsidia a gasolina por essas distribuidoras. Só que os caras estão metendo tão a mão, e também é uma carga tributária tão grande que o combustível está chegando na nossa mão por um preço absurdo. Um outro tema também que a gente viu muito ser falado nos jornais é a questão do aluguel social. Que, na minha opinião, não que seja uma coisa errada pagar o aluguel para as pessoas que estão em áreas de risco, desocupadas de suas casas, eu acho até justo. Sei que as pessoas que foram para esses lugares de risco não têm, de verdade, aonde morar, mas se o governo não roubasse tanto, fosse tão ausente, será que essas pessoas já não teriam moradia? Não teriam aonde estar morando? Um lugar decente, sem risco de desabamento ou de queda por chuvas? E o governo está atrasando muito isso. Tudo bem que teve a questão do orçamento e tudo mais, só que se você correr o país inteiro, muita gente acha que é politicagem, mas não é. Os caras fazem um plano, constroem milhares de casinhas ou apartamentos e bota nego dentro. Não quer O cara pode falar assim: não, mas eu vivo há 20 anos nessa mesma comunidade, eu não posso sair daqui, aqui é a minha vida. Gente, se você ficar, você vai morrer. O cara só entende que tem que sair quando a casa dele cai pela metade. A gente teve um caso há umas 3 semanas atrás aqui no Rio. A equipe da prefeitura colocou sirenes em algumas comunidades. O cara ouviu a sirene tocando no ouvido dele e não saiu. Isso é um absurdo. Mas eu achei que não era nada demais. Cara, a sirene toca quando a sua casa está para cair, quando ela tem o risco de cair. Como é que ele acordou? Com metade da casa em cima da cama dele. Aí ele, opa, é verdade. Então isso aqui é de verdade, eu tenho que sair. Gente, acho que a gente não tem que esperar por isso. Eu acho que o governo tem que se mobilizar mais, dar moradia para essas pessoas, porque elas merecem viver com dignidade, já que elas querendo ou não pagam impostos. O cara pode morar de uma forma irregular no alto de um morro, às vezes não pagar todos os impostos devidos. Mas quando o cara desce aqui no asfalto, que ele compra o arroz e o feijão dele, ele está pagando tudo aquilo. E falando em impostos também, a gente tem todo esse escândalo dos veículos oficiais. Para quem não sabe ou não mora aqui no Rio de Janeiro, a nossa Câmara de Vereadores autorizou, na verdade, né, a compra de carros oficiais de quase 70 mil. Quase 70 mil reais. Para quem não sabe qual o modelo do carro, 2012, é um Jetta completo. Para vocês terem uma ideia, o Jetta é o carro do comercial que está fazendo o maior sucesso, do cachorrinho que fala e tudo mais. Isso é um absurdo. Se o cara quer um carro para trabalhar, que seja um carro econômico, porque ele não pega um Golzinho, ou não pega um Palio, bota um kit gás e vai trabalhar todo dia. Outra coisa, o cara tem R$ 1.000 para gastar de combustível todo mês. Cara, R$ 1.000 com um cartão
é a festa de qualquer uma. E infelizmente quem paga essa conta somos nós contribuintes que pagamos nossos impostos, ainda que seja numa bala, seja num cafezinho ou na cerveja que os amigos tomam no final de semana. Eu acho que está na hora disso mudar. Ninguém se manifesta, ninguém se mobiliza. Ontem uma amiga até colocou uma frase interessante no Facebook, que todo mundo é muito valente e muito nacionalista sentados na comodidade dos seus computadores. Essa é a grande verdade. Quero alertar também para o manifesto que vai ter num posto de gasolina, ao lado do Via Parque, o posto BR. Já teve em Brasília já, se eu não me engano. Vai estar aqui a data, dia 15, às 10 da manhã. Qual o intuito? Você ir até o posto, colocar 50 centavos de combustível, de gasolina, né, no seu veículo, seja sua moto ou seja seu carro, e não esquecer de pedir a nota fiscal, não o cupomzinho que eles imprimem lá na maquininha. Tem que ser a nota fiscal. Por quê? Porque só o que eles pagam de tributos nesses 50 centavos já é muito mais que eles estão vendendo de gasolina. Ou seja, assim a gente está fazendo um manifesto de verdade para ver se a gente põe algum tipo de pressão, né, na BR distribuidora e com certeza está incentivando as outras. E por último não, a gente tem coisa a ver se falar. Eu tô com sono, cara. Eu tô com muito sono, por isso que eu tô assim. A gente tem também o caso do senhor Jair Bolsonaro, nosso deputado federal, aliás, daqui do Rio de Janeiro, que mais uma vez fez um papelão. Eu não sei o que esse cara tá pensando. Eu não sei, sinceramente, o que ele tá pensando. Eu não sei em que mundo ele vive. Ele, essa semana, resolveu lançar um panfleto ante o chamado kit gay. Já é um absurdo já chamar de kit gay. Gente, muita gente pode estar vendo isso, achando que eu fui manifestando. Eu não sou gay, tenho amigos gays, e acho que cada um tem que viver da sua forma. Mais uma vez eu falo isso, cada um tem que viver do seu jeito. Ninguém tem que se meter. Só que, voltando ao Bolsonaro, o cara tá pagando muito pau. Ele fala que as pessoas são promíscuas e tudo mais. Tem muito hétero aí que é muito mais promíscuo, que é promíscuo e se acha bambambam. Se o cara, por ser homossexual, sai com uma ou duas pessoas, o cara é promíscuo. Ou seja, é um machismo homofóbico. É a mesma questão das mulheres. Se uma mulher sai com mais de um cara, é uma vadia? Que isso, gente? Em que tempo nós estamos? Então, o senhor Jair Bolsonaro, ele essa semana, além de lançar esse panfleto, ele disse que é um absurdo terem aprovado a união homoafetiva e, por um milagre da natureza, conseguiram também adiar a votação da uma lei contra a homofobia. Gente, tá na hora de parar com essa hipocrisia e levarmos as pessoas, os cidadãos, a sério. Tá um absurdo isso. Desculpa, eu tô com fome também. Então, tá na hora da gente se conscientizar e nas próximas eleições não colocar um cara como Jair Bolsonaro ou o filho dele. Ninguém dessa estirpe. A mesma questão dos carros oficiais aqui no Rio. Quando tiverem as próximas eleições, pensem bem em quem vocês vão votar. Infelizmente, nas duas últimas eleições eu não pude votar aqui no meu domicílio. Estava fora, eu tive que apenas justificar meu voto. Mas, gente, por favor, se vocês puderem votar, pensem direitinho. Saibam quem são seus candidatos. Porque, com certeza, nas próximas eleições, o senhor Jair Bolsonaro ele vai sair como candidato. E vai ter muita gente que vai ter esquecido esses episódios que ele está causando. E ele vai sair ileso, vai se candidatar e mais uma vez vai fazer todos esses escândalos. Não tem mais. A gente está falando aqui de um lado da moeda, que é o Jair Bolsonaro, quase um nazista. Só falta a suástica no peito e estender a mão. E o senhor Jean Willis também foi candidato aqui pelo Rio de Janeiro. Ele deu uma pisada na bola. Ele não pode generalizar todos os cristãos por meia dúzia. Ou seja, o João, acredito que tenha 2 semanas, ele criticou todos os cristãos. Cara, você não pode agir assim. Isso é o que? Intolerância religiosa? Você falou que tinha que acabar com essa raça? Vamos com calma. Do mesmo jeito que o Bolsonaro está sendo um nazista, querendo ou não, você também está sendo um nazista. Isso é muito complicado.
Pensa muito direitinho, deputado, o que você está falando. E por último, para a gente encerrar, para eu poder dormir, descansar um pouquinho, a gente teve ontem a classificação do Vasco. E no dia anterior a gente teve a desclassificação do Flamengo. Meus amigos que me conhecem sabem que eu não sou de zombar da derrota dele, mas essa eu tenho que falar. Cara, o Flamengo estava muito no salto. Tudo bem que o Ceará ganhou semana passada aqui no Rio de Janeiro, mas pô, o Flamengo não precisava continuar no salto. O Flamengo continuou no salto. Em vez de todo mundo abaixar a bola, sentar, olhar, pensar no que está acontecendo. Não, o Flamengo não agiu assim. O Flamengo quis se manter no salto alto, se manter na arrogância. Eles tiveram a oportunidade de tirar um jogador ruim. Eu posso falar com propriedade porque eu vi o jogo de ponta a ponta. E realmente, o Gaúcho não jogou tão bem. Os caras mantiveram. Tudo bem que meu pai, como bom entendedor das coisas, como eu, ele disse: se o Gaúcho fizer o gol, rende muito mais do que se o outro fulaninho fizer o gol. Só que o Gaúcho não estava jogando bem. Não estava. Ele deu 2 assistências boas, deu uma arrancada e só. Poxa, gente, eu sou vascaíno. Eu importo com o meu time. Meu time fez o papel dele. Tudo bem que o Alexandre fez falta. Fez muita falta. Na verdade, os 3 jogadores que estavam fora fizeram falta. É o Alexandre, o Rômulo e o... sumiu agora o nome do terceiro. E o Ramon. Isso. Mas o Vasco criou inúmeras oportunidades. Perdeu muito gol. Só quando tomou o gol que ele veio acordar de fato e conseguiu dar uma bimbada lá. Legal. Com o Flamengo não. O Flamengo meteu 2-0. Todo mundo em festa. O Ceará conseguiu meter um gol. Todo mundo disse que a culpa foi do Angelim ter sido expulso. Gente, o árbitro errou. Legal. Só que o árbitro errou para todo mundo. O árbitro não marcou pênalti. O árbitro marcou falta onde não havia. Ele marcou falta onde havia e não penalizou da forma adequada. Ou seja, ele falhou em muitos aspectos ali. E tem outra. Teve um comentarista que disse que a polícia agiu com energia. Agiu com energia, mas não agiu de forma errada não, com nenhum exagero não. Por quê? O senhor Felipe, goleiro do Flamengo, empurrou um policial. Veio um policial que infelizmente estava atrás do Ronaldinho, empurrou os dois. Infelizmente o Ronaldinho estava na frente. Mas cara, o jogador de futebol ele não pode agir dessa forma. Ele não é um deus. Nem um semideus. Ele não é nada. É só uma pessoa comum, que ganha muito mais do que a gente. Mas o cara se acha o dono de tudo. E ele simplesmente empurrou um policial. O cara é uma autoridade, o cara ali é autoridade. Ele empurrou, foi empurrado. Simplesmente para manter a ordem, nada mais. Então, aos amigos flamenguistas, não é zoação. É mais uma crítica construtiva pro time de vocês. Eu acho que a gente tem que saber mexer, né? Porque o cara tem moral e é a maior contratação do time. Que ele não possa sair, não possa ser substituído. E que o time de vocês contratem alguém de peso que possa fazer gol. Não fiquem dependendo apenas do Thiago Neves e do Ronaldinho Gaúcho. E vai pra cima deles, Vascão!